Deixa eu te contar uma história sobre um homem, Elias, e um farol, mas não um farol qualquer. Este ficava em uma ponta isolada do litoral sul do Brasil, onde o mar se encontrava com a terra de uma forma selvagem, rochosa, sob um céu quase sempre nublado. Aquele era um lugar onde o tempo parecia ter se esquecido de progredir. Um pedaço de mundo onde os ventos traziam sussurros de eras geológicas e as marés revelavam segredos ancestrais que a civilização preferia ignorar. Elias era um arquivista, um tipo metódico, quase monástico, obcecado por documentos antigos, por lendas esquecidas, pelos sussurros da história que o mundo moderno, em sua arrogância efêmera, desprezava. Ele veio para cá, para o farol da Ponta da Sombra, em busca de registros marítimos perdidos, de histórias de naufrágios que ninguém se importava em recordar, de algo que preenchesse o vazio de sua própria vida monótona. Um vazio que ele sentia pulsar, por vezes, mais forte que seu próprio coração. Desde o primeiro momento de sua chegada, o lugar exalava uma solidão quase palpável, uma solidão tão densa que parecia ter peso, moldando o ar e as sombras. O vento uivava sem parar, não como uma brisa, mas como um lamento constante, um lamento ancestral que parecia carregar ecos de séculos de desespero, de vozes esquecidas e verdades sufocadas. As ondas, por sua vez, não batiam, mas se chocavam contra os penhascos rochosos com a fúria de um gigante adormecido. Seu rugido constante a única e esmagadora trilha sonora naquele fim de mundo. Um prelúdio ensurdecedor para a insanidade. O farol em si era uma estrutura velha, de pedra cinzenta e musgo, que se agarrava como uma doença. Suas janelas cegas olhavam para o oceano infinito como olhos vazios, contemplando abismos que não eram apenas de água. Por dentro, cheirava a sal, a mofo, a decadência de pedra e madeira, e a algo mais, algo metálico, úmido e indescritível. Um cheiro que grudava na garganta, que parecia ter vindo de um lugar muito mais profundo que o oceano. Elias se instalou em silêncio, desembalando seus poucos pertences, livros empoeirados, um velho gravador de voz para suas anotações, algumas latas de conserva, suas únicas companhias naquele ermo. A eletricidade era precária, alimentada por um gerador ruidoso e caprichoso que falhava de tempos em tempos, mergulhando tudo em uma escuridão densa, quase viva, quebrada apenas pela pequena e frágil luz de sua lanterna. Ele subiu os degraus em espiral da torre, sentindo a frieza da pedra sob as mãos, um ar pesado, carregado com a história não contada do lugar. Cada rangido da madeira velha sob seus pés parecia um suspiro, cada corrente de ar, uma presença invisível que o observava. Sua pesquisa começou nos livros velhos e empoeirados deixados pelo último faroleiro, um tal de Joaquim Santos, que, segundo os boatos locais, tinha sumido anos atrás de forma misteriosa. Ninguém sabia dizer ao certo o que aconteceu. Alguns falavam em suicídio, levado pela solidão ou pela fúria do mar. Outros, em loucura súbita e fuga para as profundezas. Elias, claro, um homem da lógica e do ceticismo, achava tudo bobagem de gente supersticiosa, histórias forjadas pela ignorância do isolamento. Mas ao folhear um dos diários de bordo de Joaquim, Elias começou a sentir um calafrio diferente, um que não vinha do frio do farol, mas de uma apreensão crescente. Não eram apenas registros de navios e condições climáticas. Nas últimas páginas, a caligrafia de Joaquim se tornava cada vez mais trêmula e irregular, como se o homem estivesse escrevendo com uma febre que consumia não apenas o corpo, mas a mente. Ele descrevia luzes que não eram de navios, nem de fenômenos naturais, luzes que pulsavam com uma cor que não existia, uma tonalidade que desafiava o espectro conhecido, visível apenas nos cantos da visão periférica, como uma mancha na própria retina. Sons vindos das profundezas abissais, um zumbido grave e contínuo que se infiltrava nos ossos, ressoando nos pensamentos, e formas que desafiavam a geometria euclidiana, vislumbradas nas noites de tempestade, sombras gigantescas que se moviam sob as ondas,
entidades de proporções e contornos impossíveis. Havia até um desenho rudimentar, um aglomerado de linhas retas e curvas que se torciam sobre si mesmas, formando um símbolo que era ao mesmo tempo familiar e completamente alienígena, como se a própria razão tivesse se curvado para criá-lo. Elias tentou ignorar, atribuir as anotações de Joaquim à solidão avassaladora, à falta de contato humano que um faroleiro enfrentava, talvez a um delírio provocado pela exaustão. Mas as descrições de Joaquim eram muito vívidas, muito perturbadoras, carregadas de um terror genuíno. Uma noite, enquanto uma tempestade de proporções ciclópicas se formava lá fora, o gerador, como que por capricho de uma entidade sombria, falhou. O farol mergulhou em trevas absolutas, uma escuridão tão densa que parecia absorver o som. A única luz era a da lanterna de Elias, um pequeno ponto de desafio contra o vazio. O vento se intensificou, batendo nas janelas de vidro grosso, com a fúria de um animal preso e ensandecido. E foi então que Elias ouviu um som. Não era o vento, não era o mar. Era um zumbido grave, contínuo, profundo, que parecia vir de algum lugar muito abaixo dele, das entranhas da própria estrutura do farol. Era um som que parecia vibrar nas paredes de pedra, na própria fundação ancestral da construção, e que, mais aterrorizante ainda, ressoava em seus dentes, em seus ouvidos, em seu peito, como se estivesse dentro dele. Ele desceu os degraus em espiral, lanterna em punho, o coração batendo descompassado, uma batida que parecia um tambor funerário em sua caixa torácica. O cheiro estranho, metálico e úmido, ficou mais forte, mais opressivo, misturando-se agora a um odor de mofo e decomposição que não parecia orgânico, mas mineral, antigo. Ele chegou ao andar térreo, onde os suprimentos eram armazenados em pilhas desordenadas, mas o som parecia vir de mais abaixo. Havia uma porta de madeira pesada, quase escondida atrás de pilhas de caixotes velhos e esquecidos. Não parecia ser uma porta de acesso comum. Era robusta, sem maçaneta, apenas um ferrolho maciço. Estava emperrada, enferrujada, como se não fosse aberta há décadas, talvez séculos. A curiosidade mórbida e o medo primal travaram uma batalha silenciosa e feroz dentro dele. A curiosidade, alimentada por sua obsessão por segredos e sua própria petulância acadêmica, venceu, mas não sem deixar um rastro de dúvida gelada. Com um esforço monumental, os músculos tensos, Elias conseguiu forçar a porta. Rangidos agudos e agoniantes cortaram o ar, um som de metal e madeira torturados. Um lance de escadas estreitas, úmidas, escorregadias de limo, descia para uma escuridão ainda mais profunda. Um abismo de trevas que parecia ter boca. O zumbido era quase ensurdecedor ali, vibrando através da carne, alcançando a própria medula dos ossos. O ar era denso, pesado, com o mesmo cheiro metálico, agora mais forte, sufocante, misturado a um odor que ele não conseguia identificar, mas que evocava a ideia de velhice cósmica, de algo primordial e indubitavelmente alienígena. Ele desceu, um degrau de cada vez, hesitante, cada passo uma transgressão. A cada degrau, sentia um frio que não era apenas do ambiente gélido, mas algo que parecia vir de dentro, um frio que se infiltrava na alma, paralisando seus pensamentos. A luz da lanterna dançava nas paredes de pedra bruta, revelando musgo, limo escorrendo, e algo mais símbolos, gravações estranhas na pedra, em um padrão que ele nunca vira antes, nem nos mais esotéricos tomos de sua coleção. Formas geométricas impossíveis, linhas que se torciam e se encontravam em ângulos que não deveriam existir, desafiando a lógica da percepção humana, como se o espaço-tempo se dobrasse sobre si mesmo naquelas marcas. No final da escada, ele deu de cara com uma câmara, pequena, subterrânea e claustrofóbica, as paredes de pedra nuas parecendo se fechar sobre ele. E no centro havia uma estrutura. Não parecia feita de pedra ou metal comum, mas de algo que estava além da compreensão terrestre. Era uma coisa escura, monolítica, com bordas que pareciam curvar-se para dentro, para fora ao mesmo tempo.
geometria não euclidiana que desafiava a própria percepção. Emitia um brilho sutil, pulsante, de uma cor que não era bem azul, nem roxa, nem verde, mas todas e nenhuma, uma cor inominável que dançava no limiar da visão. Era, sem dúvida, a cor que Joaquim havia descrito em seu diário, a mancha na retina do mundo. O zumbido emanava dela, um som que não era para ser ouvido com os ouvidos, mas sentido por todo o corpo, por cada célula. E enquanto Elias olhava, sentiu uma pressão esmagadora na mente, como se algo estivesse tentando se comunicar, não com palavras inteligíveis, mas com conceitos brutos, com a essência do que era. Imagens invadiram sua mente, não como visões, mas como memórias implantadas. Abismos cósmicos estrelados, o gelo infinito do espaço, estrelas moribundas que explodiam em cores inexistentes, entidades sem forma dançando em dimensões paralelas, um universo antigo e indiferente, sem início nem fim. A sua mente, a frágil mente humana de Elias, estava sendo esticada, retorcida, desfeita pela torrente de informação bruta e incompreensível. O medo o paralisou, mas uma fascinação doentia, um impulso suicida pela verdade, o mantinha preso, os olhos arregalados, incapazes de desviar. A estrutura não era hostil, não parecia querer machucá-lo fisicamente com intenção, mas a sua mera existência, a sua presença colossal, estava desfazendo a realidade ao seu redor, rasgando o fino véu da ilusão. Ele sentia a estrutura do universo se descolando, a fragilidade de tudo o que ele conhecia, de cada lei da física, de cada conceito de tempo e espaço. O farol não era apenas um farol, ele percebeu com um calafrio que gelou seu sangue até a medula. Era um selo, uma âncora, ou talvez um observatório, um posto avançado para algo que esperava pacientemente. Elias passou o que pareceram horas ali, ou talvez dias, sem saber quanto tempo havia se esvaído. O mundo lá fora, a tempestade, o farol, tudo deixou de existir, reduzido a uma abstração sem sentido. O tempo se tornou fluido, maleável, sem qualquer significado. Ele se sentia como uma peça pequena, insignificante, em um tabuleiro de xadrez cósmico, jogado por forças que estavam além de qualquer compreensão humana, forças que sequer percebiam sua presença. Ele começou a entender as últimas anotações de Joaquim, os rabiscos desesperados. Eles veem, eles esperam, a luz não os afasta, a luz os atrai. A última frase ressoou como um trovão em sua mente quebrada. Eles estão acordando. Quando ele finalmente conseguiu se arrastar para fora da câmara, suas pernas estavam bambas, como se não fossem mais suas. Sua mente estava um emaranhado de terror, de pura insanidade, e de uma compreensão aterradora que o separava de todos os seres humanos. O zumbido ainda ressoava em seus ouvidos, mas agora era mais do que um som. Era um conhecimento, uma verdade fria, implacável e permanente, gravada em sua alma. Ele subiu as escadas, cambaleante, o ar lá fora parecendo rarefeito demais, insípido demais após a densidade da cama. A tempestade ainda rugia, mas seu som era um mero sussurro distante agora. Ele se jogou no chão do quarto, o corpo tremendo incontrolavelmente, o suor frio escorrendo por sua pele pálida. Tentou gritar, um grito de horror e desespero, mas nenhum som saiu de sua garganta ressecada. Ele queria chorar, implorar por misericórdia, mas as lágrimas não vieram, apenas um vazio glacial, um desespero tão absoluto que superava qualquer emoção. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa, uma lenta e inevitável descida à loucura. Elias não conseguia mais olhar para o mar sem ver as profundezas impenetráveis como uma boca faminta, sem sentir a presença dormente e colossal daquela coisa que se aninhava lá embaixo. O farol, antes um refúgio, um ponto de ordem em sua vida, tornou-se uma prisão. Suas paredes de pedra, agora cúmplices de um segredo antigo. O zumbido nunca parou, uma melodia dissonante em sua mente, e as formas gravadas nas paredes da câmara secreta, agora pareciam gravadas em sua própria mente, distorcendo sua visão do mundo, suas percepções da realidade.
Ele tentou fugir em um momento de clareza desesperada. Empacotou suas poucas coisas, ligou o gerador com as mãos trêmulas, pensou em pegar o velho jipe e ir embora, para longe daquele lugar amaldiçoado. Mas não conseguiu. Algo puxava de volta, não uma força física, mas uma força sutil, irresistível, que o prendia ao farol, a verdade que havia descoberto. Ele era como um inseto preso na teia de uma aranha cósmica, um observador cativo. Não havia para onde ir, pois o conhecimento estava dentro dele agora. Ele sabia, ele tinha visto. E aquilo não podia ser esquecido, nem negado. Ele estava marcado. A luz do farol, que antes era um guia para os navios, agora parecia ter outro propósito. Elias passou a subir até a Torre da Luz todas as noites, não para mantê-la funcionando por obrigação, mas para observar. Observar o que ele não sabia ao certo. Mas ele sentia que tinha que estar lá, no topo do mundo, olhando para o abismo escuro, esperando pelo inevitável, por uma revelação final que ele temia e desejava ao mesmo tempo. Sua aparência se deteriorou rapidamente. Cabelos desgrenhados, barba por fazer, olhos fundos e vermelhos, sempre dilatados pelo terror e pela vigilância constante. Ele não comia direito, perdendo peso. Não dormia. Quando fazia, eram pesadelos de dimensões impossíveis, de sussurros de vozes que não eram vozes, de verdades que despedaçavam a mente e deixavam um rastro de cinzas em seu lugar. Uma noite, enquanto a névoa, densa e espessa como um sudário, engolia o farol, tornando uma ilha no nada, Elias estava lá em cima, na torre, olhando para o mar, o rosto colado ao vidro gelado. A luz girava, cortando a névoa com seu feixe pálido, revelando por um instante as ondas revoltas, as rochas escuras, a imensidão. E então, ele viu. Não uma luz vinda do abismo como antes, mas uma sombra vasta, imensa, que se moveu sob a superfície do mar, acompanhando a luz do farol, mergulhando e ressurgindo em um ritmo lento, ancestral, quase ritualístico. Não era um animal conhecido, não era um navio naufragado, era uma mancha de escuridão que absorvia a luz, uma lacuna na realidade, uma anomalia cósmica. Era algo que desafiava a escala, a lógica, a própria existência de tudo o que ele conhecia. Elias não gritou, ele não se moveu, apenas observou, o coração paralisado, sua mente já irreparavelmente quebrada, incapaz de qualquer reação que não fosse a observação silenciosa do terror. A sombra gigantesca passou por debaixo do farol, e então, com uma lentidão aterrorizante, começou a se afastar, desaparecendo na névoa, levando consigo a última fagulha de esperança que Elias pudesse ter tido, a última partícula de sua humanidade. Ele entendeu, o farol não estava ali para iluminar o caminho dos marinheiros, estava ali para vigiar, para alertar, ou talvez para atrair aquilo que jazia adormecido, para servir de baliza para seu despertar. E ele, Elias, o novo faroleiro, agora fazia parte disso, uma testemunha final, um guardião amaldiçoado de um segredo que não devia ser revelado, mas que ele agora carregava em cada fibra de seu ser, uma carga mais pesada que o próprio farol. Seu rosto, naquele momento, não era de medo, mas de uma aceitação fria e vazia, de uma compreensão que havia transcendido o terror. A verdade tinha rasgado o véu da ilusão, e agora ele via o mundo como ele realmente era. Uma minúscula mancha de luz em um universo infinitamente indiferente, habitado por coisas que esperam nas sombras, sob as ondas, além das estrelas, entidades para as quais a humanidade não passava de um efêmero culto. E nós somos apenas um piscar de olhos, um suspiro antes do esquecimento, uma nota dissonante em uma sinfonia cósmica de horror. Da próxima vez que você estiver à beira-mar, olhando para a imensidão escura do oceano, para a profundidade insondável que se estende sob a superfície, lembre-se de Elias. Lembre-se do farol da ponta da sombra, e sinta o frio, porque talvez, só talvez, aquilo que ele viu ainda esteja lá, esperando, observando, e a luz, a simples luz da nossa existência, é tudo o que temos para adiar o inevitável.
Mas por quanto tempo? Por quanto tempo?